E vamos lá, portanto, estamos ao vivo, também gravando essa aula que é uma interseção entre dois cursos, na verdade. Eh, Essa é a nossa terceira lista, a primeira lista agora do mês de junho, para quem já vinha fazendo as questões objetivas no SEI, né, no curso de Exercícios Integrados. Tinha começado o módulo a partir do mês passado, mas a partir da publicação da portaria em relação ao concurso, a reorganização de calendário que o IDEG fez, essa lista também já começa a fazer parte do curso para TPS. Tá? Então, temos aí cursos misturados, como eu disse para vocês, e sendo a primeira aula também do nosso curso para TPS, como é praxe no IDEG, essa é uma aula aberta, então sejam todos muito bem-vindos, estejam à vontade e obrigado pela presença de vocês. Tá? A gente tem 5 questões objetivas nessa lista. Bom, quem já vinha fazendo os cursos já está acostumado com o esquema. Quem está assistindo essa aula como aula inaugural, ou como simplesmente aproveitando a aula aberta também, a gente normalmente tem nas listas de geografia 5 questões de temas variados. Tá? A gente não concentra as questões em um único tema. Tá bom? Então, vamos lá ver as nossas 5 questões dessa aula. E a primeira delas, vamos lá, é uma questão... Desculpa. Pronto. É uma questão que diz que, bom, as questões a seguir abordam os riscos que as mudanças climáticas podem representar para o território brasileiro. Julgue-as como certas ou erradas. Então, vamos lá. A ideia é um pouco pegar alguns aspectos, né, que a gente pode ter de desdobramento de cenários de mudanças climáticas aplicado ao caso brasileiro. O que eu sempre acho que é interessante porque, em linhas gerais, a gente assume, ok, então, cenários de mudanças climáticas podem ter alguns riscos, podem representar uma série de perdas e tal, mas acho que é legal a gente detalhar alguns aspectos disso e ter alguns argumentos, tá? Porque a gente precisa desenvolver um pouco mais essas ideias numa situação de prova, ou mesmo numa situação até não só de exercícios objetivos, mas de também exercícios discursivos. Eu acho que vale a pena a gente pensar, como eu disse, não só num quadro mais geral, né, tipo de impacto que o território brasileiro pode sofrer, mas algumas coisas mais específicas, tema a tema. Okay? E, portanto, o primeiro item diz que, se por um lado a produção em grande escala de cultivos como a soja fica afetada em cenários de mudança climática, por outro, a segurança alimentar brasileira não corre risco, em função dos menores impactos projetados sobre regiões como o Sul, com alta relevância para cultivos como arroz. A gente vai começar com um item cujo gabarito é... Vamos lá. Errado. Tá? Pelo seguinte, se a gente pensar realmente os impactos sobre produção agrícola no Brasil, e também, se a gente lembrar, afinal, de que a estrutura agrária brasileira, o mercado agrícola brasileiro também, ele é mais ou menos bem dividido nessa situação, né, das culturas de exportação e, ao mesmo tempo, a questão do mercado interno, os dois lados correm risco, evidentemente. Regionalmente, contudo, esse item ele parte, tenta enganar vocês, porque ele parte desse princípio de que você tem menores impactos projetados sobre regiões como o Sul. O Sul, se a gente pensar, menores impactos projetados, se a gente pensar em termos de redução da oferta hídrica, o Sul não é uma região, uma das regiões que deve sofrer das mais severas reduções de oferta hídrica no Brasil, em situações de mudanças climáticas. No entanto, primeira coisa, dizer que não é uma das regiões que mais vai sofrer redução da oferta hídrica, não quer dizer que não vai ter redução da oferta hídrica. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Claro, quando a gente compara, especialmente com Centro-Oeste, Nordeste e Norte, Sul e o Sudeste também, muitos modelos, seriam regiões que não teriam essa redução tão severa, como a gente acabou de falar. No caso do arroz, se a gente pensa, que é uma cultura com alta concentração da produção na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, seria uma cultura, a princípio, menos afetada. Ainda assim, há projeções, né, também tem
os relatórios que são feitos, né, de levantamento de risco no Brasil colocam alguma coisa, alguns cenários de 15% mais ou menos de risco, 20% até, o que, acreditem, não são números nada desprezíveis, mas não são os piores números que a gente vai ver em relação a uma série de culturas agrícolas no país. Há, contudo, algumas questões que a gente tem que considerar do ponto de vista de que a segurança alimentar não corre risco. A primeira delas é que, afinal, a gente está falando de uma situação, 15% de redução da capacidade produtiva. O Brasil, nos últimos anos, a gente pode dizer especialmente nos últimos 2 censos agropecuários, ele tem uma situação em que a gente importa arroz, né? Então, a gente já tem uma situação de que a produção já não representa uma autossuficiência do ponto de vista do mercado interno. Já não tem uma autossuficiência, portanto, com uma projeção, mesmo não seja das maiores em comparação com outras culturas, mas com uma projeção de perdas, isso pode se agravar. Mas, principalmente, o que a gente tem que considerar também como raciocínio aqui nesse caso é o seguinte: se a gente olha em direção ao Centro-Oeste, por exemplo, o Centro-Oeste é uma das regiões que mais deve ser afetada por conta justamente disso. Menos chuva, menos água disponível, de maneira que, se a gente pensar lavouras que têm um peso de exportação como a soja, seriam diretamente impactadas por isso. Assim como a gente fala alguma coisa perto de 15%, por exemplo, na projeção do arroz, vamos lá, alguns cenários que são um pouco mais extremos, mas que a gente pode chegar, por exemplo, em áreas do Cerrado brasileiro, a um risco de perda de 80% da viabilidade por área da soja. Qual é a questão que vem daí, portanto? Se a gente está falando em uma perda que pode chegar a 80%, né, de redução de área disponível, de área viável, significa que, pelo valor que a cultura tem e pelo peso que isso tem também nas exportações brasileiras, não é difícil a gente imaginar que essa cultura possa migrar para áreas que mantêm uma disponibilidade, uma viabilidade maior, né, a partir da disponibilidade hídrica. Ou seja, em outras palavras, significa que a gente não pode descartar a possibilidade de você ter uma concorrência por área com áreas que hoje são dedicadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ao arroz. A gente também não pode perder de vista que, apesar do Centro-Oeste ser a maior região produtora de soja do país, o Sul nunca deixou de ser aquela coisa da mobilidade da soja pelo território. O Sul nunca deixou também de ser uma região relevante quanto a essa produção. Então, você pressionar e ter avanço de culturas de valor mais elevado sobre culturas tão importantes quanto a questão da oferta interna. Tá? Eu acho que é uma questão aqui. Então, o Diogo tem uma pergunta: se tem algum material que a gente pode ver condensado, os principais cultivos por região, a finalidade desses cultivos, que a gente importa e exporta. Tem acho que duas fontes legais para a gente, mas eu diria até 3 fontes boas. Uma delas a gente já vai falar mais adiante numa outra questão. No que diz respeito especificamente ao Brasil, o IBGE tem duas fontes que servem para a gente. A primeira delas é o Censo Agropecuário, né? Então, o mais recente que a gente teve foi esse em 2017, então é bom que ele ainda está razoavelmente próximo. Tá? Então, o Censo Agropecuário é uma fonte legal. Em termos de uma atualização mais constante, o IBGE publica, são 2 pesquisas, na verdade, não só para a lavoura, mas para a pecuária também. A pesquisa da produção agrícola municipal e a pesquisa da produção da pecuária municipal. Apesar do nome ser municipal, porque, de fato, o levantamento dos dados é feito o recorte usado, né, para a classificação dos dados é a malha municipal, são os municípios. Esses dados são organizados por estados, por regiões, então dá para ver direitinho as principais lavouras comerciais do Brasil, onde a gente produz mais, onde a gente produz menos, onde aumentou, onde diminuiu. Tal. Então, tanto pelo censo agropecuário, quanto, que é mais espaçado, mas que faz um quadro, né, um conjunto temático até mais amplo. Mas se a gente quiser ter uma atualização maior das principais culturas comerciais, tanto a pesquisa da produção agrícola municipal, quanto a pesquisa da produção da pecuária municipal ajudam a gente. Outra fonte que eu acho que é legal para consultar, e aí vale para os países todos, é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Né? Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, United States Department of Agriculture, eles têm o Foreign Agricultural Service, FAS, que disponibiliza, eu vou mostrar algumas tabelas, inclusive, que são tiradas de lá, né? Dados de produção, exportação, mercado e tal, para praticamente todos os grandes cultivos comerciais no mundo. Então, é uma fonte mais
mais abrangente e é legal para a gente fazer algumas coisas comparativas também, né, em relação ao Brasil e outros países. Tá bem? Muito bem. E aí, se a gente quiser pensar a propósito, né, questão de distribuição da produção agrícola, se a gente quiser pensar em termos de segurança alimentar e consumo interno, também não se resume ao arroz, porque o arroz tudo bem, né, o sul vai sofrer menos com estiagem, mas pronto, ainda segura um pouco mais. Se a gente quiser, por outro lado, pensar, o feijão, arroz, né, tem que ter feijão, mas que é uma cultura com uma dispersão espacial muito maior, as projeções de perda de viabilidade são muito mais amplas, né? E ainda é preciso considerar também que o feijão tem um peso bastante considerável de produção de menor porte, com menor capacidade técnica justamente de reagir a esses quadros de alterações ambientais. Tá? Isso tudo, então, para dizer que nos cenários não só a questão, sim, a soja, a produção de grande escala, e a soja, a principal delas, né, fica bastante afetada em cenários de mudança climática, mas a segurança alimentar, dizer que não corre risco, é bastante exagerado. Tudo bem? Segundo item. Deixa eu só apagar aqui. Então, ali, a questão do feijão são duas coisas, né? Primeiro que o feijão tem uma dispersão espacial maior, então vocês, o arroz sofre menos, que o sul sofre menos com estiagem, né? O feijão é bem mais espalhado pelo país, e aí tem um peso justamente naquelas regiões que eu comentei que devem ter menor oferta hídrica, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, já tem um impacto maior. E a outra coisa que eu tinha comentado em relação ao feijão é que tem um peso muito grande de pequena produção. A lavoura do feijão no Brasil tem um peso significativo de pequena produção. Pequeno produtor que tem pouca capacidade de acesso a recursos tecnológicos e tal, e quanto menor, né, esse acesso à tecnologia, significa que tem uma maior suscetibilidade a essas variações ambientais. Então, capacidade de resposta é menor a essas variações ambientais. Porque a gente tem a soja, né? A Embrapa hoje já trabalha tentando desenvolver variedades de soja mais adaptadas a climas mais secos, por exemplo, já tentando manter alguma viabilidade da soja em um cenário que o cerrado deve se tornar mais seco. É claro que a Embrapa também tem pesquisa sobre feijão e tudo, mas isso é para dizer o seguinte, mesmo que tenha desenvolvimento tecnológico e tal, o acesso à tecnologia necessária para fazer essas adaptações, ela tem custo, tá? E que normalmente a pequena produção brasileira não costuma acessar. Tá? A Carol pergunta se o arroz é a maioria da produção brasileira na agricultura familiar. Sim, mas vou dizer que é uma maioria, menos maioria, por exemplo, que o feijão, nesse sentido de um pouco acima da metade, para ser maioria, pela própria definição, né, da agricultura familiar no Brasil, que é aquela situação de que você tem que ter a maior parte da força de trabalho na lavoura com parte da estrutura familiar. O arroz tem, em comparação com o feijão, por exemplo, o arroz tem um peso maior do que o feijão de lavoura que já vai para além, né, desse limite que se define como agricultura familiar. Tá? Mas ainda tem também, você pode dizer, tem um peso grande de agricultura familiar na produção. Beleza. A segunda questão, então, entra num outro tema, que é a capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis no Brasil seria severamente impactada pelas projeções de mudanças climáticas, tanto pela menor disponibilidade hídrica, que afeta a geração das hidrelétricas, quanto pela redução da oferta de biomassa para os biocombustíveis. Esse item está certo, e a ideia com esse item é o seguinte. Eu acho que quando a gente fala geração energética no Brasil, mudança climática e tal, acho que a primeira coisa que a gente pensa, provavelmente, dentro desse tema energia, né, é a capacidade de geração hidráulica. O Brasil tem um peso muito grande de geração hidráulica, especialmente na produção de eletricidade, mais ou menos 2/3 de toda a matriz elétrica brasileira está na conta das hidrelétricas, né? Se a gente quiser pensar no todo da matriz energética, isso cai, mas ainda assim fica alguma coisa perto de 15% do total energético brasileiro ligado às hidrelétricas. Ora, se a gente pensa que a projeção média de regime de chuvas no Brasil é de reduzir, e se a gente pensa especialmente, né, que boa parte da geração hidrelétrica atual está ligado às bacias que têm origem no Cerrado, tipo bacia do Paraná, a bacia do São Francisco também, né, que são grandes bacias geradoras. A própria bacia do Tocantins também tem um potencial. E também, se a gente pensa que o planejamento de ampliação da capacidade de geração hidráulica no Brasil cada vez mais se volta para a Amazônia e que a Amazônia deve, por sua vez, ter menos chuva também, significa que, para onde a gente olha no território,
o regime, né, de chuvas e, por conta, o volume dos rios também deve se reduzir. Ou seja, o Brasil perde potencial de geração hidráulica. Tá? O que a gente, no entanto, acho que não costuma associar tão diretamente, mas também é super importante, é essa questão, como parece, da oferta da biomassa para a produção de biocombustíveis. Tá? Pronto, a gente diz que a energia hidráulica tem um peso muito grande no Brasil, a gente não pode perder de vista que a biomassa da cana é a principal, mais de 10 anos, a principal fonte renovável de energia do país. Tá? A gente não pode perder de vista que uma das estratégias que a gente pode adotar exatamente para cumprir as nossas metas que envolvam biomassa na matriz e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto de emissões no setor de transporte, envolve também biodiesel, né? Que ainda é bem menor do que o etanol no Brasil, mas que a gente vem tentando impulsionar. De uma maneira ou de outra, pronto, se eu tenho uma capacidade de produção, se eu tenho uma projeção de perda de lavoura, a gente já falou sobre a soja, a gente não pode esquecer que a principal matéria-prima de biodiesel no Brasil é justamente soja. Mas a cana também. A cana é outra cultura. Aliás, a cana é uma das culturas que mais contribuíram para o processo de ampliação, por exemplo, da lavoura irrigada no Brasil. Então, a questão de como a gente teve uma expansão geométrica mesmo da área de lavoura irrigada no país, ainda é relativamente pequena, face ao total da lavoura, mas crescendo muito. E a cana foi uma das culturas que mais impulsionou esse crescimento da lavoura irrigada, para dizer que há uma dependência hídrica da lavoura de cana que também seria afetada. Né? Então, dentro desse quadro, né, das fontes renováveis de energia no Brasil, tanto as hidrelétricas, como eu disse, que eu acho que é mais fácil, mais rápido, né, a gente pensar, mas tiver menos geração de energia hidrelétrica, mas também os biocombustíveis, e notadamente, né, o caso do etanol, que já é a principal, a cana, somar também a questão da alta geração das usinas, então, mas a cana, que é a principal fonte renovável de energia no Brasil, teria uma redução de oferta de biomassa. Tá bem? Então, esse item é um item correto. A questão aí, justamente, é o quanto a gente consegue diversificar, né, a questão também da participação das renováveis. Então, quanto ao planejamento, a ideia é conseguir manter a curva de crescimento da energia eólica no país, que tem um potencial realmente gigantesco, e, além disso, né, dar aí um empurrão na capacidade de geração solar, que ainda é bem atrás da energia eólica, para exatamente compensar essa tendência de oscilação, por exemplo, na oferta elétrica. Isso é bastante importante, então, também corre o risco da gente entrar numa espiral negativa contra a nossa matriz energética, que é uma matriz energética justamente na comparação com o resto do mundo, tem uma baixa intensidade de carbono em geral, né, apesar da persistência do petróleo em função da questão dos transportes do rodoviarismo, né, transporte de carga e rodovias do país. Se a gente reduz exatamente aquelas que são as nossas principais fontes renováveis e amplia, para o outro lado, o consumo de não renováveis, é um tiro no próprio pé. Né? Então, isso agrava situações que já afetariam, né, a capacidade de geração e reduziriam ainda mais esse potencial de fontes renováveis no país. Tudo bem? Então, item correto. Terceiro. Muitas das maiores concentrações urbanas do Brasil devem se encontrar nas próximas décadas sujeitas a eventos extremos, mais intensos e frequentes, o que agrava a sua vulnerabilidade em função da persistência de situações precárias de habitação e infraestrutura, indicando baixa resiliência. Esse item está correto. Quanto à questão urbana, isso eu diria um dos pontos mais importantes. Boa parte das maiores aglomerações urbanas, por conta disso, as maiores aglomerações demográficas do país, se encontram em áreas que devem estar mais suscetíveis, que falam somente eventos extremos mais intensos e frequentes. Por exemplo, no caso em direção, por exemplo, ao Sudeste, parte do litoral do Nordeste também, em que, sobretudo no Sudeste, é bastante visível, né, a questão das chuvas de verão, dos alagamentos, as inundações, deslizamentos de encostas e tal, os movimentos de massa. Isso é uma situação interessante, né? Porque isso deve se tornar, ao mesmo tempo, mais intenso, ou seja, você ter tempestades mais significativas e mais frequentes, no sentido de ter uma sucessão mais rápida, né? O que agrava os impactos causados por esse tipo de
de evento extremo. O que não necessariamente significa, esse aqui é um ponto interessante que eu queria chegar, isso que não necessariamente significa que você vai ter mais chuva no total anual, né? A questão é que você concentra num período mais curto, vamos dizer, então, maior intensidade e maior frequência na sucessão desses eventos. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente pode considerar. Isso ainda agrava a vulnerabilidade em função da persistência de situações precárias de habitação e infraestrutura. Então, o ponto aqui eu acho que não é muito complicado, é exatamente, se a gente pensa, olha, persistência de situações precárias de habitação, isso diz respeito à questão do percentual de população que ainda vive em áreas urbanas, chamadas aglomerados subnormais, ou, em outras palavras, né, os processos de favelização das grandes áreas urbanas brasileiras. E aí, justamente, essa condição estrutural, né, são os problemas da habitação informal, um problema estrutural, fundamentalmente, tanto quanto à construção em si, quanto à localização, posicionamento em áreas de risco e tal. Então, isso agrava justamente a vulnerabilidade. E, ao mesmo tempo, a questão da infraestrutura, né, quanto à capacidade de drenagem, a capacidade de saneamento também, que ainda é também, pode dizer, outro problema persistente em relação ao urbano brasileiro. Então, um dos riscos que a gente pode considerar mesmo é o agravamento da capacidade de contaminação de recursos hídricos por falta de saneamento, né? Então, mais uma vez, períodos muito concentrados de inundações, de enchentes, tempestades, mais uma vez, em áreas urbanas, aglomerações com infraestrutura mais precária de saneamento, isso pode agravar, um quadro que já não é bom. E no final, a palavrinha-chave que é para a gente lembrar, que aparece nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, é o 11º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que é justamente sobre cidades e aglomerações sustentáveis, né? Então, na verdade, tem 4 termos que eu costumo dizer nas aulas, que se a gente lembrar deles, isso ajuda muito para a gente depois conseguir desdobrar em outras discussões, né? Mas a ideia, o 11º objetivo é você ter cidades e aglomerações urbanas seguras, resilientes, inclusivas e sustentáveis. E pronto, como eu disse, se pegar esses 4 termos, tem muita coisa que dá para pensar a respeito. Mas a ideia da resiliência, desse termo resiliente aí presente, é isso. Resiliência no sentido da capacidade de resposta a esses eventos extremos. Então, quando você fala baixa resiliência, significa exatamente uma situação de alta vulnerabilidade. E aí, entre as metas que a gente tem, né, do 11º objetivo, é que as cidades se tornem mais resilientes, que criem planos estratégicos que melhorem seu quadro de infraestrutura, que melhorem seu quadro habitacional, que ainda é uma situação, para boa parte das grandes cidades brasileiras, um bocadinho distante. Tudo bem? Beleza. 4º item. Os impactos sobre os biomas projetam grandes disparidades. Boa parte da Amazônia se encontra em risco de avançar para um processo de savanização e perda de biodiversidade, mas a Caatinga, por outro lado, deve se beneficiar de um regime de chuvas mais abundante. Esse item está errado. Em linhas bem gerais, a gente pode dizer que todos os biomas brasileiros tendem a perder biodiversidade nos principais cenários de mudanças climáticas. Mas alguns, é verdade, mais afetados do que outros, né? Os 3 primeiros, eu já tinha mencionado outra questão, o caso contra as regiões, né? Amazônia, Cerrado e Caatinga, eu diria que são alguns dos quadros mais complicados. A Amazônia, esse princípio da savanização, no que se baseia essa ideia da savanização amazônica? Seria justamente uma situação de menor disponibilidade hídrica, com menos chuva você vai perdendo a capacidade de manter o corpo florestal, isso vai gradualmente significando perda de densidade, né? E aí começa um processo de savanização que você começa a intercalar já formações arbóreas por formações arbustivas e de campos em extensões cada vez maiores. Esse é o princípio da savanização. Então. Pronto, você está respondido. Obrigado. É isso, segura, resiliente, inclusive sustentável. São os 4 termos. Então, essa é a ideia de uma savanização. A questão da savanização amazônica, eu diria que é uma das grandes chaves para entender esses cenários que envolvem o Brasil, porque significa que a função que a floresta amazônica cumpre, né, de direcionar a umidade, né, da faixa equatorial em direção a boa parte do resto do território, que é o que afeta 2/3 do resto do território,
é bastante grave, né? Então, fundamentalmente, um dos modelos que a gente tem, entre outros, Antônio Nobre, né, que é a coisa dos rios voadores e tal, é justamente o papel da floresta, uma série de mecanismos que envolvem desde pressão atmosférica, a questão de como a cobertura florestal, né, eu chamo dossel rugoso da cobertura florestal, afeta a circulação do ar, como a floresta tem capacidade de bombear a umidade de volta para a atmosfera, enfim, se você interrompe esse processo todo, se afeta o regime de chuva de outras áreas. Consequências disso envolvem o caso do cerrado, como a gente estava falando. Como é que a gente tem uma projeção de perda agrícola tão substancial no cerrado? Porque você deve ampliar a estação seca do cerrado. A umidade do cerrado, a umidade do regime tropical típico no Brasil, é fundamentalmente resultado da expansão da umidade amazônica durante a dinâmica de verão no hemisfério sul. Né? Então, você tem a massa equatorial continental na Amazônia que se expande, né, e amplia essa umidade que circula em direção ao cerrado. Se eu tenho menos umidade disponível a partir da faixa equatorial, menor capacidade de trazer essa umidade para dentro do continente, que a floresta faz, significa que eu tenho menos umidade de cerrado, ou seja, há grandes extensões de cerrado que podem começar a ter uma aproximação já de um regime semiárido, que é o quadro atual da Caatinga. Ou seja, qual é a diferença do semiárido em relação ao tropical típico? A gente tem uma estação seca mais prolongada, né? Chuvas mais concentradas em períodos mais curtos ao longo do ano. E a Caatinga, por sua vez, também tem dependência de umidade a partir da Amazônia, né? Então, é quase como se a gente fosse descendo a umidade disponível em todos os biomas. No caso da Caatinga, significa que isso amplia sensivelmente o potencial de desertificação, né? É pensar justamente que a Caatinga ela não é uma área desértica, ela é uma área semiárida. Ela tem uma estação chuvosa concentrada, tem também aquelas irregularidades no sentido de alguns anos em que a gente chega a pular a estação chuvosa, mas não chega a ser um clima árido, é um clima semiárido. E aí, somado também a processos antrópicos de erosão do solo e tal, amplia-se muito o risco de desertificação da Caatinga. Essa ideia da Caatinga beneficiada por chuvas mais abundantes, é uma mentira. A gente colocou aí no item para ver se colar. Tá errado. Muito bem. Segunda questão. Era essa questão que a gente pegou algumas coisas, vou mostrar para vocês. Os dados do Foreign Agricultural Service, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e as questões a seguir, portanto, discutem o cenário da produção agropecuária global e temos que julgá-las como certas ou erradas. Vamos lá. O modelo de produção europeu é fortemente baseado em pequenas propriedades com base técnica muito limitada em virtude de sua escala. Isso torna a produção pouco competitiva, não tendo a Europa destaque em produção e exportação em um modelo com forte dependência da política agrícola comum. Esse é um item que está errado, por algumas razões. Vamos lá. Claro que tem algumas coisas que a gente sempre aproveita, que não estão totalmente erradas. A primeira coisa é que o modelo de produção europeu é fortemente baseado em pequenas propriedades. Eu estava justamente levantando os dados, inspirou essa questão. Tem o órgão responsável pela estatística da União Europeia, que é o Eurostat, e os dados do Eurostat dizem que mais ou menos pelo menos 2/3 de todas as propriedades rurais na Europa estão até 5 hectares. Tá? Então, você pega de um conjunto que são mais ou menos 10 milhões de estabelecimentos rurais. Em termos comparativos, o Brasil tem 5 milhões e meio de estabelecimentos rurais, alguma coisa perto de 5 milhões de estabelecimentos rurais. A Europa tem 10 milhões de estabelecimentos rurais, dos quais 2/3 estão até 5 hectares. Bom, para ter uma ideia, 5 hectares são... 5 hectares é uma área de 100 metros por 100 metros, são 10 mil metros quadrados. Uma área de 5 hectares, ainda mais se a gente pensa assim, com a nossa cabeça, né, de estrutura fundiária no Brasil, uma área ridiculamente pequena, como estabelecimento rural, de produção agrícola e tudo. Então, a maior parte, sim. Agora, tem alguns problemas já que a gente tem que considerar. Com base técnica muito limitada em virtude de sua escala. A escala é um complicador, de fato, a produção. Né? Mas a base técnica muito limitada não necessariamente é verdadeiro. Um dos impactos, justamente, da política agrícola comum é o financiamento para que, mesmo a agricultura de pequena produção, de pequeno porte, consiga ter acesso à base técnica. Eu diria que essa é uma das grandes diferenças quando a gente compara estrutura de pequena propriedade em um país como o Brasil e estrutura de pequena propriedade em países europeus. Significa que, mesmo em escalas de produção, às vezes até menores, você consegue, por meio de financiamento e também da política comunitária,
que pequenos produtores consigam ter algum nível de acesso à tecnologia. O que já é bom no sentido da produtividade mesmo, em pequena escala, mas também o que a gente tinha comentado na primeira questão, a suscetibilidade que a pequena produção costuma ter em relação a variações ambientais. E aí vem alguns outros problemas que a gente pode destacar. Isso torna a produção pouco competitiva. Essa discussão da competitividade, ela passa muito, é verdade, por que tipo de lavoura que a gente esteja falando. Não tendo a Europa destaque em produção. Exportação, é verdade, que também depende muito do tipo de lavoura que você fala agora. Em produção, o ponto justamente é esse. Você pega o conjunto total da produção, não é nada desprezível. Né? É verdade que tem um nível de absorção interna bastante importante, que é ajudado também pelas políticas de preços mínimos dentro da política agrícola comum, mas tem uma produção significativa. Só para ter uma ideia, desse quadro da produção, antes disso, né? Essa coisa está falando das pequenas propriedades, aqui é um mapa da Eurostat 2013, em que a gente vai dividindo a partir de unidades estatísticas a média, né, das propriedades de acordo com o output, né, a produção em valor. Então, significa que o que vai ali para o mais clarinho, principalmente quando a gente olha para o sul e mais para o leste da Europa, significa uma média de 25 mil euros por ano por estabelecimento, abaixo, até 25 mil euros. Isso vai subindo até chegar ao verde mais escuro, que aí é o ponto. Né? Quando a gente vai em direção ao centro da Europa, a gente encontra a maior concentração, de fato, dos estabelecimentos que tem uma capacidade de produção superior a 200 mil euros por ano, tá? Por estabelecimento. Então, acima, né? A média acima, isso pode ir bem acima. Isso é a soma de duas coisas. Primeiro, apesar de reclamações dos grandes contribuintes comunitários, como a França e a Alemanha, são de fato alguns países que, em direção também, isso é muito interessante, né? Por exemplo, os Países Baixos, né? A Holanda recentemente, mais ou menos manifestando seu problema com o sul da Europa, mas são algumas das áreas que mais se beneficiam justamente dessas políticas de financiamento à tecnologia para a pequena produção, por exemplo. Então, isso reflete, por um lado, na questão da produtividade da lavoura, e, ao mesmo tempo, se a gente vai em direção ao centro da Europa, a gente vai ter também uma escala de produção, em termos de tamanho de estabelecimento, maior. Então, há ali uma concentração do valor. Mas, pronto, o que eu queria mostrar também é isso aqui, né? O tipo da lavoura, a distribuição é uma produção total, são os dados de 2018, né? Se a gente soma a pecuária com a lavoura, isso vai a mais de 400 bilhões de euros para o ano de 2018, então, com produção, isso pode ser um conjunto de países, mas ainda assim é um valor de produção realmente muito, muito elevado. Tá? E dentro desse setor, né, da produção agropecuária, o que a gente vai ver é que alguns conseguem ter destaque e boa competitividade. Então, se olha no caso da pecuária, o que a gente tem é a questão da produção leiteira, mas também a pecuária de suínos é um setor de competitividade para a União Europeia. Então, não, aqui primeiro está a parte da lavoura. E os cereais, né? Os cereais que ficam atrás só do que você tem de peso, né? De vegetais e horticultura, que fundamentalmente de consumo interno, são produtos mais perecíveis. Mas cereais é um setor de destaque também. Basta ver, se a gente considera como trigo, né? O trigo a gente vai usar essa tabela depois para responder uma outra questão. Mas a União Europeia é a área com maior produção de trigo do mundo, exatamente nesse período de 2017, 2018. Tá? Se a gente pega essa janela até 2018, inclusive, significa que a União Europeia tem, arredondando aí as coisas, mais ou menos 1/5 de toda a produção de trigo do mundo. Além do trigo, outros cereais que a gente pode considerar tornam, de fato, uma produção bastante competitiva. Né? E o caso, eu tinha falado também, da pecuária de suínos, né, que a União Europeia, nesse caso, só fica atrás da China, porque a China também, os suínos são o principal setor da pecuária chinesa, mas a União Europeia fica em segundo lugar em termos da produção global. Tá bem? Então, só para pegar alguns casos que, vamos lá, a gente pode observar que você tem uma produção que é significativa e é competitiva. E, além disso, outro problema que eu tinha visto no item, que é a questão do acesso à tecnologia. O fato de ser pequena escala não é um limitador necessariamente de acesso à tecnologia por conta dos efeitos do financiamento comunitário. Tá? Maravilha. Segundo item,
já pegando alguns aspectos. O Brasil diz que o Brasil é uma potência da produção pecuarista, não apenas o país figura entre os maiores produtores e exportadores de carne bovina, mas também tem posição de destaque nos mercados de aves e suínos. Correto. Então, se a gente pensar em termos de mercado global da produção pecuarista, aqui que eu tinha falado para vocês, tá vendo? De onde saíram as tabelas. Deixa eu baixar aqui, coisa do Zoom. Tá vendo? USDA, que é o Departamento de Agricultura, e o Foreign Agricultural Service. Se você botar no Google USDA Foreign Agricultural Service, vai entrar lá na página deles. E dá para consultar essas tabelas todas. Produção, você pode pegar por tipos de lavoura, por tipos dentro da pecuária também. Então tá aí o caso da produção da pecuária bovina, né, que o Brasil aparece aqui no topo da tabela, mas, atenção, quando vocês forem usar as tabelas do USDA, é produzida no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, eles somam o total estrangeiro e depois aparecem os Estados Unidos. Então, o Brasil é o primeiro, exceto os Estados Unidos. Aqui embaixo passa o Brasil em termos de produção de carne bovina. Aqui tem consumo doméstico, isso que é legal, né? Se quiser cruzar os dados, aqui consome mais, importações. Agora, aqui vem a parte das exportações. Né? Então, se a gente considerar exportações, tanto 2019 quanto a projeção para 2020, por mais bizarro que seja a gente pensar projeções para 2020, né? Esquece todas as projeções que foram feitas para 2020, mas usa 2019 como referência, mas tá lá o Brasil como destaque, como maior exportador. Tá? Isso vale para a pecuária bovina, a pecuária de suínos. O Brasil aparece aqui também entre os principais produtores, também tem que botar os Estados Unidos aqui na jogada. Né? Então, na verdade, vai ser o terceiro, né? O Brasil é o quarto maior produtor. Por outro lado, se a gente considerar as exportações, que aí a China, que é o principal produtor, ainda por cima importa, não só o maior produtor, como é o maior importador também, por conta, né, da demanda demográfica. O Brasil aparece como... Não, desculpa. Também é como quarto exportador, porque o Brasil tem uma absorção interna maior que o do Canadá. Mas pronto, a gente fica na quarta posição, tanto como produtor quanto exportador. A União Europeia, repare, é o maior exportador, está falando da questão, né, de exportações e tal, a União Europeia é o maior exportador que a gente vai ter de carne suína. Tá? E aves, no final de contas, também aparecemos aqui na terceira posição, atrás dos Estados Unidos, da China, depois do Brasil. E a China, evidentemente, tem um consumo doméstico substancial maior do que a produção, né? De maneira que quando a gente vai para as exportações, aí o Brasil é o maior exportador de aves. O Brasil, Estados Unidos como segundo maior exportador, a União Europeia como terceiro maior exportador. Tá? Então, essa questão que parte justamente desse princípio, né, de que o Brasil tem destaque em todos os principais setores da pecuária, é correta, pode marcar certo e ser feliz. Terceiro item. A Ásia constitui a região com o maior emprego de força de trabalho rural no planeta. Isso, contudo, se deve mais a modelos intensivos em trabalho, em culturas com menor capacidade de mecanização como o arroz. A produção asiática não é tão significativa para cultivos de maior tecnificação como os cereais. E esse item vai ficar errado. Epa. Pelo seguinte, como eu digo, a gente sempre aproveita algumas coisas, mesmo nos itens errados, algumas informações estão corretas. Se a gente pensar em termos de total absoluto, porque proporcionalmente, em números relativos, a África tem uma absorção de força de trabalho rural maior do que a da Ásia. Mas se a gente precisa pensar na região com maior emprego de força de trabalho rural, em números absolutos, mais gente trabalhando, né, em atividades rurais, a Ásia de fato também, né? A Ásia é a região que tem mais gente no mundo, isso já ajuda. Isso tem muito a ver ainda com a permanência de alguns modelos intensivos de trabalho, e eu acho que dá para dizer que o arroz é a cultura mais emblemática desses modelos intensivos de trabalho. Aquele modelo, assim como a gente tem, estava a questão da concentração do arroz no Brasil, no Rio Grande do Sul, na área dos vales alagados, né? É um modelo que concentra a maior parte da produção no país, é o modelo que a gente vai ter também no mundo em geral, com maior produção. Então, aquela coisa da Ásia, os arrozais, alagados e tal, e aí esse tipo de produção
que também contribui muito para o consumo hídrico e tal. No caso do Brasil, essa produção de arroz pressiona bastante a bacia do Rio Uruguai e tudo, assim como pressiona várias outras bacias na Ásia. O que, a propósito, a gente estava falando, quem estava, né, desde o SEI, na outra aula da hidropolítica, né, dessa geopolítica das bacias hidrográficas no sul da Ásia, por exemplo, né? A gente falou sobre a bacia do Mekong, por exemplo. A bacia do Mekong é um caso super emblemático, né? Há uma alta dependência de água para esse modelo de cultivo alagado, e a China retendo cada vez mais água dessa bacia no seu território. Então, só para a gente pensar esse modelo, que sendo um modelo de alagamento, não tem uma capacidade de mecanização muito importante. Tá? Então, é intensivo em trabalho, demanda por força de trabalho mesmo. Tem um termo, inclusive, que se usa, né, aquela ideia de agricultura de jardinagem, o que em alguns casos tem a ver com uma questão de escala de produção, mas, sobretudo, tem a ver com isso, com a intensividade de trabalho que a gente tem ali. Agora, então, até aí, tudo bem? Isso não nos permite, contudo, falar que a produção asiática não é tão significativa para cultivos de maior tecnificação como cereais. Há um grau de tecnificação para uma série de culturas, né? Então, a própria China é um caso emblemático. A China tem sido um dos países que mais investe em modernização agrícola e tal, por mais que seja o maior importador, né, que a gente vai ter de commodities agrícolas hoje, mas, ao mesmo tempo, vem buscando ampliar a própria produção de maneira de reduzir a dependência externa em alguns tipos de cultivos. Resultado disso, por isso que eu coloquei justamente como cereais, né? A gente está falando ainda agora, a tabelinha, a parte da produção de trigo, que é o cereal mais consumido no mundo. Então, que eu falei que a gente ia reaproveitar a tabela, e que reparem, a União Europeia corresponde à maior produção de trigo do planeta, né? Nessa conta que a gente tem aqui ainda relativa a 2017, 2018, que é o último dado fechado. Vai continuar sendo bom, mas aqui eles têm dados preliminares de 2018 2019 e aqui a projeção 2019. Mas se a gente pega essa coluna, que são os dados fechados, 2017, 2018, tá lá, União Europeia, mas a China, repare, a China é o segundo maior produtor de trigo do mundo e não muito atrás da União Europeia. A gente, quando pensa também em produção de trigo, a Rússia, né? A Rússia é uma potência da produção de trigo e tal, mas repare, não só a China, mas a Índia também já produz mais trigo do que a Rússia. Tá? Há alguns outros casos também, aqui do Paquistão e tudo. Isso é para mostrar que são cultivos que já têm um investimento em tecnificação também que resultam, né, numa capacidade produtiva. Há outros casos também, acho que um dos mais interessantes, de entrada de tecnologia, né, até os conflitos que derivaram da produção de algodão na Índia, que é a questão do conflito que chegou à justiça indiana, envolvendo a Monsanto e sementes transgênicas de algodão e endividamento de produtores. Bom, enfim, são só alguns exemplos para mostrar que a gente tem uma imagem que existe, né, mas que é parcial dessa questão da lavoura, parte da Ásia, dessa coisa da intensividade de trabalho e desse modelo, né, da agricultura de jardinagem, mas isso convive e tem se ampliado também a participação da lavoura tecnificada. Tá bem? Então, por isso que esse item está errado. Finalmente, quarto e último item. Os Estados Unidos são um dos atores de maior importância no mercado agropecuário global, com destaque e liderança em diversas culturas. A dinâmica vigorosa do setor no país se reflete em um enorme ganho da área de lavoura que se deu especialmente ao longo da segunda metade do século XX. Esse item está errado. Não pelo início também, né, que não resta nenhuma dúvida que os Estados Unidos são ultra relevantes no mercado agropecuário global. Não à toa o USDA tem esse trabalho fantástico, né, do Foreign Agricultural Service, porque os Estados Unidos são atores de maior importância. Isso requer um conhecimento bastante preciso, detalhado. Se vocês entrarem depois da site, vocês vão ver a quantidade de relatórios temáticos que tem, é uma fonte de informação riquíssima, né? Mas, vamos lá. A dinâmica vigorosa do setor no país se reflete em um enorme ganho da área de lavoura que se deu especialmente ao longo da segunda metade do século XX. Não houve este enorme ganho da área de lavoura ao longo da segunda metade do século XX. Ao contrário, o que a gente pode dizer é que houve mesmo um pequeno declínio da área total de lavoura dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Tá?
A questão lá, como no Brasil também, é bastante comparável nesse sentido, foi o resultado do incremento da produção ligado à base técnica, ou seja, por meio da modernização, o ganho de produtividade, né, aquilo que o Graziano fala, da expansão vertical da produção, ou seja, se produzir mais por ganho de produtividade. Quer dizer, esse é o limite da comparação com o Brasil, porque o Brasil vai incorporar uma quantidade absurda de áreas de lavoura. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos já tinha uma área de lavoura super grande, mas há um ganho de produtividade que é significativo, com o resultado do processo de modernização. Que é o que a gente pode verificar aqui. Tá vendo o número de estabelecimentos? Olha a curva de estabelecimentos que despenca a partir do pós-anos 30, pós-segunda guerra, né, e avança nessa queda na segunda metade do século XX, e depois tem uma queda mais suavezinha, e ao mesmo tempo o aumento da área média dos estabelecimentos. Então isso é um gráfico clássico de concentração fundiária. Concentração fundiária ligada justamente ao processo de modernização agrícola. O que a gente teve no Brasil foi justamente a soma das duas coisas. A gente teve modernização, concentração fundiária ligada à modernização e incorporação de novas áreas, que foi o avanço da fronteira agrícola. Se você olha, se essa questão fosse sobre o Brasil, você poderia dizer o que aconteceu com a área de lavoura do Brasil na segunda metade do século XX é impressionante. Realmente foi uma expansão muito grande. No caso dos Estados Unidos, não. Por quê? Os Estados Unidos já tinham uma área de lavoura super grande, já tinha um processo... Pronto, os Estados Unidos têm 100 anos na frente do Brasil de marcha para o oeste. Né? Não exatamente como é o marco da política do Vargas, mas com uma efetiva ocupação agrícola da sua porção mais ocidental. Os Estados Unidos estavam 100 anos à frente do Brasil. Significa dizer que é isso, você não tem mais uma expansão tão grande da área de lavoura que você vai ter daqui em diante. É uma estabilização e já um pequeno declínio dessa área. Tá? Então, o resultado dos Estados Unidos é ganho de produção por modernização. É muito mais, como disse, a questão do incremento, da expansão vertical do que propriamente da horizontal, que seria a incorporação de novas áreas. Tudo bem? Maravilha. Tudo certo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito bem. Só apagar aqui. Esta simpática letra E do nosso gabarito. Então, vamos lá. Terceira questão. Nessa questão, temos que julgar as questões a seguir que abordam temas ligados, desculpa a registração, ao transporte e circulação no Brasil e no mundo. Então, vamos a isso. Epa. Pronto. Primeiro item. No Brasil, ocorreu um forte declínio da navegação de cabotagem. Importante durante o período de menor integração territorial, hoje esse modal é pouco significativo, apesar da estrutura portuária e da extensa costa do país. Este é um item que está errado. É claro que, se a gente quiser comparar com o que era mesmo a importância da cabotagem, o que a gente está chamando esse período de menor integração territorial. Esse período de menor integração territorial significa aquela dinâmica regional, daquela imagem do Brasil como um arquipélago, né? Então, que você tem pouca comunicação dentro do território. Em outras palavras, tem uma baixa capacidade de circulação terrestre pelo território. Essa aqui é a questão. Se você tem uma baixa capacidade de circulação terrestre pelo território, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se a rede urbana, a base demográfica, tem um alto grau de concentração próximo ao litoral, durante muito tempo teve mesmo a navegação de cabotagem como a principal forma de circulação em longa distância no país. Tem um exemplo que eu sempre uso, mas eu acho que é bastante emblemático disso, que se a gente pensa as regiões que mais tem gente no Brasil, Nordeste e Sudeste. Tá? Essas regiões não tinham ligação terrestre até a década de 40. A primeira ligação terrestre entre Sudeste e Norte, tirando aquela coisa, né? Trilhas de tropas e tal, vamos dizer, a primeira ligação terrestre mais moderna que a gente teve entre Sudeste e Nordeste é a partir da abertura da Rio Bahia, da estrada, já na década de 40. Então, você tinha ligação, era por meio da navegação, por meio da circulação pela costa. Então, só esse rápido preâmbulo para dizer que, sim, já teve um peso muito grande. Houve um declínio em relação a esse período? Houve, né? Mas o problema aqui é dizer que esse modal é pouco significativo. Eu acho que ele é mais significativo do que a gente tende a pensar. Por quê? Entenda-se que a cabotagem como a navegação ao longo da costa. Tá? O que é diferente por exemplo, da navegação que vai para fora, a navegação oceânica, né, que vai para outros países, para exportação,
E o que é diferente da navegação interior, tá? A navegação interior se refere ao uso das hidrovias, dos rios e tal. Então, a navegação de cabotagem ao longo da costa do próprio país. E vamos lá. Então, enfim. Esses dados são dados da distribuição da carga transportada no Brasil por modais, e chama atenção, claro, os 2/3 quase que a gente tem de toda a carga transportada no Brasil por rodovias. Então, vamos falar que o Brasil é super rodoviarista, está aí 65% nos dados de 2015. O ferroviário vem ali em segundo lugar, com 15%, mas, reparem, a cabotagem vem ali com 11%. A cabotagem de 2015 tinha, aliás, um pouquinho mais, o dobro do peso das hidrovias no país. Tá? É isso, a navegação interior refere-se à navegação por hidrovias. No caso do Brasil, né? Porque você pode considerar como navegação interior, né? Pode ter um território com um mega lago no território. E aí você usa esse lago para ligar pontos nesse território, você também pode considerar como navegação interior. Como se no Brasil. No Brasil, navegação interior é só hidrovias. Então, é isso. É exatamente. Que é a diferença, né? Da navegação interior e da cabotagem. Então, reparem que no Brasil, a cabotagem é maior até do que a navegação interior, é muito menor do que... É tudo menor do que as rodovias, claro que também a rodovia espanca o resto dos modais no Brasil, mas não é muito menor do que o uso das rodovias. E aí a questão é por quê? Né? Afinal, o que impulsiona a cabotagem no Brasil? Esses são dados do Plano Nacional de Logística de 2018, 2018. Eu estava pensando 2018 ou 2017? 2018. Tá aí a cabotagem, né, o transporte, tá pelos modais todos, né? As ferrovias que têm esse peso muito grande ligado ao minério de ferro, principalmente por causa de Carajás e do quadrilátero ferrífero. Então, a ferrovia Vitória Minas, que faz o escoamento do quadrilátero ferrífero em direção ao Porto Tubarão, do Espírito Santo, esse Santos, Porto Santos, Porto Tubarão, Espírito Santo, é muita coisa. Do Espírito Santo, Porto Tubarão do Espírito Santo, e a ferrovia Vitória Minas que leva, e a ferrovia Carajás, né, que vai até o Porto de Itaqui, no Maranhão, então quase 80%. No caso da cabotagem, o que impulsiona a cabotagem é combustíveis e óleos. Tá? Então, Júlia tem uma pergunta. TKU é uma unidade... Caramba, não lembro de cabeça, mas é uma unidade de transporte de carga... Droga, eu não lembro exatamente o que significa a sigla. Que aí tem a ver com a capacidade de container também. Não, peraí, eu vou colar. Eu não lembro de cabeça o que era TKU. O corretor me quebrou aqui, trocou TKU por outra coisa. Obrigado. O Diogo achou muito rápido. Tonelada por quilômetro útil. Obrigado, gente. Tonelada por quilômetro útil, exatamente. Obrigado. Assim, e, portanto, quando a gente olha para a cabotagem, tá aí, combustíveis e óleos, né? Então, Transpetro, que tem 3/4 da navegação de cabotagem no Brasil. Isso tem a ver com a questão também duas coisas. A gente pode dizer algum grau de concentração da produção, né, de petróleo no país. Então, você tem mais de 80% da produção de petróleo do Brasil nas bacias de Campos Santo e Espírito Santo. Isso depois, né, precisa circular. E outra coisa, mesmo dos derivados, a gente pode dizer que há uma concentração da produção de petróleo, é uma concentração também da capacidade de processamento. Apesar de ter refinarias em praticamente todas as regiões, a capacidade de processamento no sul, sudeste, é de longe a maior do país, e isso depois é redistribuído. E apesar de ter também dutos e tudo, fundamentalmente a maior parte disso está por navios, e aí, ao longo da costa, como cabotagem. Tá bem? Maravilha. Beleza, segundo item. A expansão da lavoura de soja paraguaia esbarra hoje em um importante obstáculo. Seu escoamento ainda é muito dependente das saídas rodoviárias em direção aos portos do sul do Brasil, o que reduz sua competitividade.
Já está um ezão aí e mantém-se. Portanto, está errado. Na verdade, a expansão da lavoura de soja paraguaia parece não esbarrar em nenhum obstáculo importante. É um dos países que proporcionalmente mais tem visto crescer a lavoura de soja. Nós temos uma enorme contribuição para isso, aliás. Né? A questão de que a introdução da soja no leste do Paraguai fundamentalmente se deu pela migração de produtores brasileiros, especialmente desde os anos 70. Então, é aquele processo em que a gente tem a saturação fundiária do sul do Brasil, de que não tem muito mais espaço, né, para se ocupar terras, né, depois do avanço em direção ao oeste do Paraná. E aí tem alguns caminhos, o pessoal que vai seguir, né, com a fronteira agrícola pelo Cerrado brasileiro, pelo centro-oeste, e, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter da entrada, né, em direção ao leste. Imagina, você está no oeste do Paraná, você vai continuar em direção ao centro-oeste brasileiro, ou ali pertinho, o leste do Paraguai, com terras ridiculamente baratas e estimuladas, essa ocupação estimulada pelo governo paraguaio naquele momento. Para dizer a introdução, o grande boom mesmo da soja paraguaia acaba sendo um pouco mais recente, dos anos 90 para cá. Então, pronto, essa expansão da soja paraguaia deve muito ao papel dos brasiguais e dessa expansão da fronteira agrícola brasileira paraguaia dentro. De fato, se a gente pensa nesse momento dos anos 90 e tal, há um papel dessa circulação, né, rodoviária em direção, especialmente a Paranaguá, no Paraná, que é um ponto importante também de circulação de soja do Brasil. Duas coisas acontecem. Primeira coisa, a questão do custo rodoviário, evidentemente, que já conta, né? Apesar de não ser a maior das distâncias e tudo. Mas a outra coisa, principalmente, foi a política adotada pelo Estado do Paraná de impedir a questão do embarque envolvendo soja transgênica naquele momento, né? O que acabou limitando uma parte também da circulação da soja paraguaia. Dadas essas dificuldades, desde então, o que começou a acontecer foi a busca por alternativas. E o Paraguai tem uma excelente alternativa, também beneficia em parte o Brasil, mas que é a hidrovia do Paraguai, do Rio Paraguai. Tá? E que passou realmente, se a gente pensa especialmente a parte do Rio Paraguai que já entra, porque o Rio Paraguai, a bacia do Paraguai começa no Brasil, pega entre Brasil e Bolívia, no Alto Paraguai, que é o início da bacia, com o resultado, principalmente da Guerra do Paraguai. O Brasil conseguiu ficar com as duas margens, né? Então a bacia começa em território brasileiro, tem ali formações também envolvendo a Bolívia, mas essa parte da produção da soja no leste do Paraguai já é a parte do médio Paraguai, o que significa que você já tem uma profundidade maior, você tem um caudal maior do rio, super aproveitado para a navegação. Então, começou a ter esse investimento em navegabilidade, investimentos externos, inclusive, empresas de logística, e pronto, hoje o Paraguai tem, vamos dizer, uma coisa mais superlativa, assim, que o Paraguai é o líder na América Latina em exportação por hidrovias, né? Que é o que você tem justamente no Paraguai, por sua vez, encontra o Paraná, né? Então já é o finalzinho, né? O Paraguai encontra, parte da bacia do Paraná, o Paraguai encontra o Rio Paraná, e aí mais adiante continua com o Paraná, encontra o Rio Uruguai e sai a Foz do Prata, né? Então a produção que sai pela Foz do Prata. Tá bom? O uso da hidrovia faz com que não só supere essas barreiras que chegaram realmente a existir, mas dá uma alta competitividade de custo de circulação para a soja paraguaia. Okay. A Bolívia também tem usado a bacia do Paraguai para o escoamento de minérios, nesse caso. A Bolívia também tem, sobretudo na região de Santa Cruz, uma certa produção de soja, mas não é comparável ao que está acontecendo no Paraguai. Só é comparável porque também tem a importância dos produtores brasileiros lá. E o Brasil também, por conta, né, da questão da produção de centrais. É que a questão da bacia do Paraguai no Brasil envolve um pedaço de Pantanal, né? E aí o Pantanal tem algumas limitações ambientais e legais também, para essa questão da expansão da soja, em termos de zoneamento ecológico. De maneira que a gente acaba não usando proporcionalmente tanto, mas o Brasil também tem aumentado o uso hidroviário da bacia do Paraguai. Tudo bem? É bom que nesse caso é até fácil de lembrar, né? A soja paraguaia, a bacia do Paraguai. Às vezes é chato a gente lembrar essas coisas do escoamento, da bacia aqui, bacia ali, não sei o quê, do rio e tal, das hidrovias, nesse caso é molezinha. Tá? A bacia do Paraguai sai pela Foz do Prata. É parte da bacia do Prata. Terceiro item. O planejamento viário brasileiro se inspira
parcialmente no modelo dos Estados Unidos, principalmente a partir do princípio de equilíbrio na matriz e adequação dos modais às características da carga transportada. Esse item está certo. A primeira coisa que agora eu lembrei é que também foi eu que escrevi o item, então é mais fácil de eu interpretar o meu próprio item, mas eu acabei fazendo uma coisa que eu costumo falar que às vezes acontece também em situação de prova, né? Que é a gente fica na defensiva, né? Então o modelo se inspira parcialmente. Parcialmente ninguém está querendo dizer que é igualzinho, atenção, né? Tal. É muito comum quando a gente tem esse tipo de construção, né? Nas questões que vão dar essa relativizada, olha só, não estou dizendo que é exatamente, é parcialmente, tal. Normalmente é tipo de construção de questão que está certa. Né? Então, está tentando se defender contra eventuais recursos. Não, se você pegar tais e tais aspectos, não é, claro, né? A mesma coisa, mas inspira parcialmente, tudo bem. Como o contrário também é verdadeiro, né? Se você pega uma questão assim que é muito assertiva, assim, tudo, ou nada, ou nenhum, enfim, sem exceção, muitas vezes é construção de questão errada, né? Porque você sempre vai ter uma exceção para quase todos os temas. Mas nesse caso eu fiz até sem querer. Depois de lendo, eu falei, tá vendo? Aconteceu. A gente já está se defendendo. Porque a ideia é que esteja certo. E que a inspiração se apoia nessas características, né? Então, o primeiro princípio do equilíbrio da matriz. Isso é legal, que a gente pode usar até esses dados para depois o outro item. Esse gráfico, a fonte está aqui, Brasil, 2007. 2007 foi o ano de publicação do PNLT, que é o nosso Plano Nacional de Logística e Transporte, que foi lançado como planejamento de longo prazo da matriz rodoviária, da matriz viária brasileira, da matriz de transporte brasileira, no âmbito do PAC. Ele não é parte do PAC, mas é aquela ideia das agendas de projetos do PAC seriam orientados por alguns planejamentos de longo prazo. O PNE de energia, também é de 2007, com a janela do horizonte 2030, e o PNLT, Transporte, Plano Nacional de Logística e Transporte, lançado em 2007, com o horizonte 2025. E aí parte também dessa comparação, né, da concentração rodoviarista no Brasil. E reparem, quando o PNLT foi feito, a gente está perto de 60% do peso das rodovias, na verdade, 58% nos dados do PNLT. E aí, quando a gente viu os dados de 2015, já do PNL, isso ainda aumentou, né? A gente não conseguiu reduzir o peso rodoviarista, mas aumentou. O que tem a ver com a expansão, sobretudo, da produção agrícola para áreas que não têm alternativas ao modal rodoviário, tipo o crescimento da lavoura pelo centro-norte, agora usando cada vez mais hidrovias, mas enfim, boa parte dessa expansão ainda é baseada em rodovias, mas também o Matopiba, que não tem alternativa mesmo nesse caso. Aí foi a 65%. Mas a ideia, vamos lá, voltando. Na comparação de modais, é que a gente queria se inspirar nisso aqui. Na comparação, por isso que estão esses casos apresentados no PNLT, né? Os Estados Unidos não é uma matriz perfeitamente equilibrada, mas é a matriz que a gente acaba tendo a menor diferença entre os modais. Tá? Por que a gente pode se inspirar nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, pela eficiência, né, da matriz de transporte. A matriz de transporte dos Estados Unidos é considerada como das mais eficientes, né, nacionalmente. Então, a comparação, por exemplo, daquilo que a gente compete mais diretamente nos Estados Unidos, no caso da soja, né? O custo logístico da soja americana é muito menor do que o custo logístico da soja brasileira, e pelas condições territoriais, né? Aliás, que são características comuns a boa parte dos exemplos, países com territórios grandes, razoavelmente grandes, que dão alternativas, né? O tamanho do território ajuda, no final das contas, muitas vezes a você ter disponibilidade tanto hidroviária quanto áreas que são mais favoráveis à construção de ferrovias, rodovias e tal. Então, esse princípio do equilíbrio entre os modais, ou seja, não é um equilíbrio perfeito, mas a gente ter uma diferença menor entre os modais é uma inspiração de fato que aparece desde o PNLT ali em 2007. Tá? A outra coisa que aparece, né, a questão da adequação do tipo de carga transportada e tal, que é outra inspiração. É entender que não existe necessariamente um modal naturalmente ou em si melhor do que os outros, mas um modal é melhor do que o outro de acordo daquilo que eu queira transportar, de acordo com a distância que eu queira transportar. Né? Então, é pensar exatamente, se eu estou produzindo, por exemplo, soja cada vez mais longe dos postos que normalmente eu uso para escoar, eu tenho que criar alternativas que me liguem para saídas mais próximas para reduzir essa distância e também com circulação mais eficiente.
É o caso, por exemplo, dos projetos ferroviários e das alternativas hidroviárias no Centro-Norte, Hidrovia do Madeira, Hidrovia do Tapajós, entre outros. Isso tem uma inspiração, de fato, no modelo dos Estados Unidos. Tá bem? E já tem essa bizarrice aqui, né? Por isso que eu estava pensando nesse item, e aí eu lembrei dessa história. E aí acabei fazendo outro também. A maior parte dos países do mundo tem a maior extensão da malha viária composta por rodovias. Exceção notável a esse padrão é a Rússia, onde ocorre e predomina a malha ferroviária. Aqui é preciso fazer... Tá certo, mas para ficar certo tem que fazer uma ressalva. A gente não pode considerar a malha urbana. Tá? Porque, claro, se você pensar a malha urbana como malha rodoviária, que a maior parte da malha urbana é naturalmente rodoviária, aí não. Mas se você considerar a malha que não é urbana, a Rússia tem a maior parte da extensão ferroviária. É raríssimo, né? É uma maior, imensa dos países do mundo. As rodovias têm uma extensão maior. Mesmo nos Estados Unidos, afinal de contas... Mesmo nos Estados Unidos, que é o exemplo que eu estava dando, né, onde você tem uma malha rodoviária muito maior do que a ferroviária, a grande questão é essa, é a concentração da carga, né? Não é questão do tamanho só da malha, mas a concentração da carga muito mais por ferrovia, mais por ferrovia do que por rodovia. No caso da Rússia, há uma altíssima concentração da carga, mas também há uma extensão maior. E isso também foi inspirado em uma outra coisa que eu estava lendo, de curiosidade, recentemente, que a Rússia, já agora, pouquíssimo tempo, já com o Putin e tal, inaugurou, que é uma rodovia transiberiana também, que na verdade não é uma rodovia, mas finalmente ligaram, vários eixos rodoviários estavam dispersos em algumas regiões, e há um contínuo, né, que permite pegar uma extensão oeste-leste finalmente mais significativa. E a curiosidade é que a rodovia transiberiana ela foi concluída mais de 100 anos depois da ferrovia transiberiana. Né? Então, é uma herança, na verdade, isso. A Rússia, isso é uma herança do planejamento soviético em relação à malha viária. O crescimento rodoviário russo ele é realmente um crescimento maior, né? Realmente bem recente. Agora que está começando a ter um nível de investimento que tem um crescimento rodoviário mais acelerado que o crescimento ferroviário. Tá? É aquela coisa, né? Informação esquisita, bizarra, mas é da Rússia, né? Acho que na dúvida a gente pensa que deve ser isso mesmo. Vou deixar em branco, afinal de contas. Esse item também fiquei pensando que estava montando a lista. Pode entrar naquela cota que a gente faz das opções para se deixar em branco. Muito bem, questão 4. As questões a seguir discutem os recortes espaciais e políticas territoriais que dizem respeito à Amazônia. E a gente tem que julgar como certas ou erradas. Então vamos lá. Primeiro. A região norte é um recorte que surge na regionalização promovida pelo IBGE em 70 e reflete, no contexto da doutrina de segurança nacional, o interesse em um recorte que contemplasse a totalidade da Amazônia, área estratégica no planejamento territorial daquele momento. Esse item está errado. Vamos lá. Por algumas razões. Primeira coisa é que uma região norte, não necessariamente com o mesmo desenho que a gente vai ter hoje, mas uma região norte no Brasil, a gente tem desde a primeira regionalização oficial, né, que é a regionalização promovida também pelo IBGE, que legalmente, né, a atribuição do IBGE define as regionalizações oficiais do Brasil. Já primeiro que o IBGE fez em 1942, está lá, região norte. A definição da região norte, desde então, já tem essa inspiração da Amazônia, do bioma. A Amazônia, apesar daquele monte nem usar essa expressão bioma, mas é uma coisa curiosa. Se a gente compara, por exemplo, as regionalizações de 42 e 69, 70, na verdade é de 69, mas é para em 70 e tal. Mas se a gente compara essas regionalizações, há algumas mudanças importantes em relação, por exemplo, ao fato que existia uma região leste, né, na regionalização de 42, que contemplava o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, né, a transferência da capital, também não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Distrito Federal, da cidade do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia e Sergipe. Era uma região leste. São Paulo ficava no sul, junto com os 3 estados que a gente tem no sul.
Bahia e Sergipe, portanto, não estavam no Nordeste, que pegavam o resto dos estados e tal. Isso muda, né? Em 70, exatamente, aparece o Sudeste, e aí o Sudeste junta São Paulo, que estava no Sul, com Minas, com o Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, que ele existia naquela época, e o Espírito Santo, aí Bahia e Sergipe vão para o Nordeste. Isso é para mostrar, vamos lá, não precisa se preocupar tanto com isso para resolver essa questão, mas é para mostrar, afinal, que houve algumas mudanças bastante substanciais do que a gente considerava como Leste, Nordeste e Sul. O Centro-Oeste e o Norte mudam bem menos. Né? Por quê? Isso tem uma razão de ser. Porque já na regionalização de 40 era a ideia da dificuldade de um detalhamento regional maior ali, vamos dizer assim, em função da baixa densidade, ocupação e integração do território. Né? Então, você vai dizer, essas regiões são mais constantes, né, nas regionalizações, porque se a gente pode dizer que São Paulo sai do sul e se junta com os outros estados para compor o Sudeste em função da integração territorial, da mudança da dinâmica regional, do surgimento do Sudeste como centro do território, de fato, tal, da superação da dinâmica do arquipélago no Brasil. Mesmo em 70, quando a gente lançou essa regionalização, e já sob o efeito de Brasília, as regiões do Centro-Oeste, mas sobretudo o Norte, tem menos transformações, aí, naquele momento, pelo menos, na sua dinâmica. As mais constantes eram essas, Centro-Oeste e o Norte. Lá. Elas já existiam mais ou menos com o mesmo desenho desde a regionalização de 42. Então no Sul não aparece uma região Norte, porque, afinal, lá durante a ditadura, pela influência da doutrina de segurança nacional, que existe, está corretamente vinculada, né, a questão da influência do pensamento do Golbery, do pessoal da Escola Superior de Guerra, no planejamento territorial durante a ditadura, mas ela já existia, não foi criada. Né, e se nada disso a gente lembrasse para resolver essa questão, tem uma outra questão aí, que é o fato de que a região norte, um recorte, contemplasse a totalidade da Amazônia. Então aí tem pedaços da Amazônia que não estão na região norte. Se a gente pensar a Amazônia como bioma, a gente ainda pega pedaços do norte do Mato Grosso, pega pedaços do Maranhão também. Então o norte não contempla a totalidade da Amazônia. Região Norte e Amazônia não são necessariamente sinônimos. Tá? Tem um detalhezinho que já podia... Assim como nem toda a região Norte também é totalmente amazônica. Pensa o Tocantins, a maior extensão do Tocantins é cerrado. Tem um pedaço de transição, mas a maior parte corresponde a cerrado. Tudo bem? Então, temos aí um item errado. Vamos apagar. Segundo item, a noção de Amazônia Legal surge nos anos 90, com o objetivo de delimitar uma área onde se desenvolveu legislação específica mais rigorosa, capaz de reduzir o avanço do desmatamento na região. Esse item também está errado. A Amazônia Legal é bem mais antigo do que 90. E não tem nada a ver com legislação ambiental. A Amazônia Legal, aí sim, tem muito mais a ver, se não diretamente com a doutrina de segurança nacional, né, já aplicada nos anos 60 e 70, mas com a preocupação em relação à ocupação, integração e desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia Legal surge como proposta ainda não concretizada, é verdade, mas surge já em 46. Né? Então, a Constituição de 46 ela delimita duas áreas especiais de planejamento para a gente, que vão ser o Polígono das Secas, também surge em 46. O que é o Polígono das Secas? Seria a área, justamente, definida, apta a receber recursos especiais de combate às secas, por isso Polígono das Secas, e a Amazônia Legal, como a área justamente apta a receber os recursos para a ocupação, integração e desenvolvimento da Amazônia. O que, por sua vez, também não é uma ideia que surge em 46. A gente pensa muito mais a questão territorial em Vargas, com a marcha para o oeste, claro, se oficializa como política, mas essa preocupação com a baixa densidade de ocupação, a preocupação soberanista em relação à Amazônia, ela já existe também em Vargas, apesar de muito menos materializada, claro, do que aquilo que a gente falou em relação ao oeste. Tem o famoso discurso do Rio Amazonas, que o Vargas faz em Manaus, da necessidade de integração. Tem um papo civilizatório também em relação à Amazônia, que é mais pesado, mas, enfim, já existia ali isso como ideia.
que se começa a materializar em 46, né? Então, dessa previsão de uma área apta a receber esses recursos especiais para, né, a integração do desenvolvimento da Amazônia, e que se concretiza, afinal, em 53. Tá? Então, em 1953, a gente vai criar a SPVEA, então, já voltando, você vai e volta Vargas, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que é a superintendência que é criada justamente para gerir esses projetos de integração para a Amazônia e, portanto, também os recursos que a princípio serão destinados para tanto. E que, portanto, se materializa esse recorte da Amazônia Legal e que, finalmente, se torna, né, uma área de atuação mais intensa, né, de investimentos, projetos e tal, a partir de 66, quando a gente cria a Sudan. A Sudan substitui, né, a SPVA, era de 53, ela deixa de existir e dá lugar à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, já na ditadura. E a Amazônia Legal é justamente a área de atuação também da Sudan. Ok? E que pronto, portanto, é muito mais antiga e que está muito mais ligada a desenvolvimento e integração, que a gente pode dizer, aliás, está muito ligado, se a gente pensa nos grandes projetos para a Amazônia, né, especialmente durante a ditadura, né, com os problemas de intensificação do desmatamento, do impacto, da abertura de rodovias também, que vão contribuir para isso tudo, que afinal leva nos 90 a gente desenvolver outros marcos ligados à proteção de vegetação da Amazônia, mas não tem nada a ver com a Amazônia Legal. Tá bom? Então, é isso. São as razões pelas quais esse item está errado. Terceiro item. A Amazônia Transnacional é a região que integra fronteiras internacionais e diversos interesses de estados nacionais, corporações, populações locais e excelentes agentes, uma vez que a região amazônica ocupa mais de 50% do subcontinente sul-americano e envolve 9 países. Tá certo esse item. Essa questão eu peguei também inspirado no primeiro quesito da segunda questão da prova discursiva de 2018. Então, a primeira coisa que o comando da questão pedia era justamente uma diferenciação entre recortes que envolvem a Amazônia. Então, pegar a região norte, a Amazônia Legal, a Amazônia Transnacional. Isso nos dois primeiros quesitos. A gente deu ali uma remexida, né, para ver se colava, ver se enganava vocês e colar que estava certo, mas são itens errados. Esse não, esse é um item mais molezinha, assim, para a gente relaxar um pouco e ganhar uns pontinhos na questão. Tá tudo certo nesse item. Eu peguei, me adaptei com pouquíssimas mudanças do próprio padrão de resposta desse primeiro quesito de 2018. Né, que é pensar exatamente que não só a Amazônia, por exemplo, que a gente falou primeiro, transcende a região norte, mas a Amazônia transcende o próprio território brasileiro. Né? Então, esse é o princípio da Amazônia Transnacional, tem um pedaço gigantesco da América do Sul mesmo, mais 50%, envolve 9 países. Uma coisa que não precisa nem... A gente fica procurando, claro, a gente fica mais neurótico em situação de prova, né? 9 países, fica contando assim, os países e fica pensando. Nesse caso, eu não... se só aparece uma situação de prova, eu não me preocuparia muito com o número de países. Não, são 9, são 8, não, são 10. Se dependesse disso, ou se fosse uma coisa muito extrema, tipo, 50%, não, ocupa, sei lá, tivesse uma coisa, não, ocupa apenas 10% do subcontinente sul-americano. Não, muito pouco, né? Aí a gente já desconfia mais. Mas não vai ser por causa de uma diferença numérica pequena, não, a gente não precisa ficar muito paranoico com números nas questões objetivas de geografia. Geografia não. Tá? Mas o que é interessante também é isso, essa ideia de como a Amazônia transcende o território brasileiro, tem esse caráter transnacional, e como isso também já orientou, em muitos aspectos, o pensamento brasileiro sobre a Amazônia. Né? Então, a gente pensa as referências da geopolítica brasileira, ainda da geopolítica militar, né? Do Golbery, a questão da doutrina de segurança nacional e a defesa da Amazônia contra a ideia de ameaça externa. Se a gente pensa, por outro lado, o Carlos Meira Matos, que vem pouco depois do Golbery, ele já parte desse princípio, que a Amazônia é transnacional, a Amazônia não envolve só o Brasil, a Amazônia tem, né, um conjunto de outros países vizinhos, que aquilo não é uma complicação, que são fronteiras grandes demais, florestais e tudo, e ele vai defender a importância da cooperação como estratégia de defesa e segurança para a Amazônia. Então, o Golbery está falando de tamponamento das fronteiras, o Meira Matos, vamos dizer, mais pragmático, mais realista. Tipo, não dá para pensar em isolamento, tamponamento das fronteiras brasileiras na Amazônia intransponível. O que a gente pode pensar, a estratégia mais importante
justamente cooperação entre os países amazônicos para garantir a segurança amazônica e tal, como estratégia. O que é legal, justamente no sentido de que o Meira Matos não tem uma participação direta, mas vamos dizer que ele é um grande entusiasta, inclusive acaba sendo objeto da tese de doutorado dele sobre o tema, sobre a questão do Tratado de Cooperação Amazônica nesse momento. Que, pronto, deriva do fato, óbvio, né, do caráter transnacional da Amazônia. Finalmente, quarto item, diz para a gente que o Plano Amazônia Sustentável se estrutura a partir de uma regionalização que propõe o arco da ocupação consolidada como área de desenvolvimento econômico e manutenção do resto do bioma como reserva intocada de recursos. Não, esse item está errado. O Plano Amazônia Sustentável, vamos lembrar, é um plano lançado em maio de 2008 e que propõe exatamente todo o quadro que deveria ser seguido ali em diante. Eu costumo dizer nas aulas também, a Amazônia Sustentável é a moldura que serve para orientar o que o Brasil quer quanto ao desenvolvimento da Amazônia dali em diante, né? Então, pega de eixos que envolvem desde desmatamento, regularização fundiária, infraestrutura, desenvolvimento social, a um conjunto de diretrizes, né, em que os projetos voltados para a Amazônia e o zoneamento ecológico e econômico que os estados amazônicos deveriam fazer, deveriam se pautar. Concretamente, significaria que todo licenciamento prévio, né, de projetos para a Amazônia deveria se pautar nessas diretrizes. Tá? A ideia, vamos lá, é que com a Amazônia Sustentável a gente começasse a fazer essa transição quanto ao paradigma de desenvolvimento amazônico, rumo ao modelo de desenvolvimento sustentável. E aí, para isso, isso se apoia uma regionalização, que é inspirada no trabalho da Berta Becker, de dividir a Amazônia em 3 grandes áreas. Uma delas é, de fato, o arco da ocupação consolidada, que o nome vem justamente que é a área já mais ocupada e mais impactada na Amazônia. Essa imagem de um arco, justamente, fazer pega ali entre Rondônia e o noroeste do Mato Grosso, né? Então faz um arco, passa ainda pelo sul do Pará e tal, e pega essa parte oriental do Pará, Maranhão, faz desenho desse arco. A ideia do arco da ocupação consolidada seria sim uma área de manutenção dinâmica de desenvolvimento econômico, mas serviria como uma área de contenção ainda das atividades mais impactantes. O que, em outras palavras, significa dizer que o que já está ali não sai. A ideia é limitar o avanço dessas atividades mais impactantes dentro do próprio arco da ocupação consolidada, mas o que já está ali se mantém. Né? O impacto da agropecuária, da mineração também nessas áreas. O que não significa que as outras áreas que correspondem à Amazônia Central, então pega, imagina o arco e pega uma parte mais para cima ao centro, e a Amazônia Ocidental, que pega esse canto mais noroeste do Brasil, que essas áreas permaneceriam intocadas. Tá? A Amazônia Ocidental, de fato, permaneceria como uma área à espera dessa transição de modelo de desenvolvimento, mas a Amazônia Central, na visão da Berta Becker, inspira, de fato, a Amazônia Sustentável, seria justamente essa área de transição, do fomento, do estímulo a novas atividades, uma nova base econômica para a Amazônia. Então, não é uma área intocada, recursos intocados, mas é uma área cujos recursos já passariam a ser explorados de outra maneira, e já dentro de uma racionalidade do desenvolvimento sustentável. Tem mais de 10 anos e de lá para cá, uma grande transição visível a princípio, mas a proposta da Amazônia Sustentável era de fato essa. Ok? Muito bem. Com isso, a gente se dirige para a nossa última questão. Depois fala da Amazônia, a outra Amazônia, a Amazônia Azul. Foi um tema que a gente estava falando no curso teórico recentemente e achei que era interessante para a gente fazer uma questão também para essa lista. Então, a respeito do projeto Amazônia Azul e os investimentos na plataforma continental brasileira, vou julgar como certos ou errados os itens a seguir. Primeira coisa. O interesse brasileiro na defesa da plataforma continental surge na década de 70, especialmente após os choques do petróleo, quando tem início o programa de exploração de petróleo offshore, falta uma letrinha, e as primeiras descobertas, em bacias marítimas. Esse item está errado. Por quê?
Por que a questão da plataforma continental brasileira e a questão, por exemplo, da discussão sobre o mar territorial brasileiro precede, né, os choques do petróleo da década de 70? Isso já envolvia questões questões relativas a recursos pesqueiros e de biodiversidade marinha, né? Tem aí a famosa Guerra da Lagosta, né? Então, questão envolvendo Brasil e França quanto ao acesso aos recursos pesqueiros no litoral brasileiro. Mas é claro que, afinal de contas, os recursos energéticos vão dar um belo empurrão, né, para essa questão do interesse brasileiro. Mas aí vem outro problema. Se a gente considera a questão da disponibilidade de recursos energéticos na plataforma continental, isso também é anterior à década de 70. O programa de exploração de petróleo offshore no Brasil começa, na verdade, nos anos 60. Tá? Na primeira metade ainda dos anos 60, a gente dá início quando, afinal, a gente constata que o potencial de petróleo das bacias terrestres no Brasil, das bacias sedimentares terrestres no Brasil, não é muito promissor, né? Tem o famoso relatório Link, que a gente encomenda, né, o serviço, a equipe do engenheiro geólogo americano Walter Link, vai dar. Petróleo em bacia terrestre do Brasil parece que não tem muito não, né? Então, se quiser procurar petróleo, tenta ir para o mar. É super complicado, super difícil naquele momento, né? A gente não conhecia nada da nossa plataforma continental, porque tecnologia de exploração de petróleo naquele momento ainda era uma coisa, em águas profundas, ainda era uma coisa bastante restrita e cara e complicada. Mas ainda assim, vamos lá, desde os anos 60, então, 63, na verdade, a gente vai começar um programa de petróleo offshore, e as primeiras descobertas vêm ainda dos anos 60, que também não são nada gigantescas ou, enfim, transformadoras já, mas em 68 a gente descobre o primeiro campo de petróleo na plataforma continental. Então, a questão é essa, o interesse brasileiro na defesa da plataforma continental não surge na década de 70, porque tanto do ponto de vista dos recursos pesqueiros quanto do ponto de vista dos recursos energéticos, já desde os anos 60, né, a gente já se projetava em direção a área. Claro que nos anos 70 a coisa ganha força, porque aí a gente vai ter descoberta das grandes reservas já na bacia de Campos e tal, até chegar ao movimento unilateral do Brasil jogar, né, o seu mar territorial para as 200 milhas, aquela coisa toda. Mas é anterior. Não é preciso esperar os choques de petróleo para a gente, opa, de repente vale a pena isso na plataforma continental. Tá? Segundo item, diz que um dos principais obstáculos que o país enfrenta é o fato de que apenas uma... Ai, tão horrível a digitação aí, né? Uma pequena parte da sua plataforma continental nacional ultrapassa os limites da ZE, limitando a capacidade de pleito de novas áreas de controle de recursos. Vamos lá, esse item está errado, mas ele parte do seguinte princípio, né, que é já da estrutura de Montego Bay, pós-82, justamente para regular essas questões envolvendo recursos de fundo e água, que é a primeira questão da ZE, que é a zona econômica exclusiva, que, afinal, é o direito que você tem, desde que haja espaço disponível para isso, de projetar 200 milhas a partir da linha de base do seu litoral, que é a linha de maré baixa, né, projetar 200 milhas, dentro das quais, então, pega a linha de base, projeta 200 milhas de mar adentro, dentro dessas 200 milhas você tem exclusividade, né? Então, a zona como exclusiva, exclusividade de exploração dos recursos de água e fundo, ou seja, não importa se a lagosta anda ou se a lagosta nada, mas mais importante isso, tem uma exclusividade tanto dos recursos de biodiversidade marinha quanto dos recursos de fundo, ou seja, de plataforma continental, de recursos energéticos, de recursos minerais. E aí a gente pode lembrar também que Montego Bay prevê que, no caso da sua plataforma continental ultrapassar as 200 milhas, você pode colocar um pleito a ser analisado pela Comissão de Limites de Plataforma Continental, estabelecida a partir de Montego Bay também, que vai dizer que sim, realmente a sua plataforma continental ultrapassa 200 milhas e, ultrapassando as 200 milhas, você tem a exclusividade sobre recursos agora só de fundo até o limite de 350. Então, significa que a minha plataforma ultrapassa 200 milhas, mas vai até 250. A gente vai até essas 250. A minha plataforma ultrapassa 200 milhas, mas vai até 430, sei lá. Mas aí não, aí o limite é das 350, que já é coisa pra caramba, são 350 milhas náuticas, né? Então, multiplica por mais ou menos 1,9. Mas, vai lá. E o que a questão sugere diante disso tudo é que a gente não tem muito como passar a ZE, porque a nossa plataforma continental não seria muito generosa, né, e não te permitiria muitas áreas além das 200 milhas, que é uma grande mentira. Por isso que o Brasil foi o segundo país a colocar um pleito de extensão da sua plataforma continental em 2004, só depois da Rússia. A Rússia foi o primeiro em 2001. Que é isso tudo aqui também.
O que está em azul claro corresponde a ZE, então são as 200 milhas seguindo, né, a linha de base do litoral brasileiro. As 200 milhas que a gente faz no entorno dos arquipélagos também, né, Trindade, Martim Vaz, Noronha e São Pedro e São Paulo. Né? E tudo que está aqui em azul escuro corresponde a pedaços da nossa plataforma continental que, de fato, ultrapassam as 200 milhas até o limite de 350 milhas, 350 milhas náuticas. Tá? E é um pedaço bem razoável, a gente pode ver já pela própria imagem, dá quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, a ZE, que é tudo somado aqui, clarinho, dá 3 milhões e 500, mais ou menos, 3 milhões e meio. Você botaria mais 1 milhão de quilômetros quadrados com essa extensão de plataforma continental. Sabendo justamente, né, da boa disponibilidade de recursos, especialmente energéticos, na plataforma brasileira, isso animou o Brasil. A partir do momento que o Montego Bay entrou em vigor para o Brasil em 94, a gente ganhou essa janela de 10 anos, né, para colocar o pleito. Aproveitamos bem esses 10 anos, já dentro do projeto de levantamento da plataforma continental. E em 2004 a gente apresentou o pleito. Tá? Luara, desculpa. Luara. Por que a Rússia pediu? Principalmente por causa do Ártico. A questão de ampliar, né, além das 200 milhas de ZE, tem a questão do Ártico de maneira mais genérica, mas questão mais específica. Tem uma cordilheira no Ártico que atravessa quase todo o Círculo Polar Ártico, mais ou menos na altura do Polo Norte, que é a cordilheira Lomonosov. A Rússia, em 2001, entre outras áreas, tem uma disputa também na área do Mar de Barents com a Noruega e tal, de alcance do ZE. Mas o ponto-chave do pleito russo em 2001 foi a cordilheira Lomonosov. A Rússia tenta, desde então, demonstrar que essa cordilheira está conectada à sua plataforma continental, portanto, vale como extensão da plataforma continental até 350 milhas. Em outras palavras, com essa cordilheira, com esse pleito, a Rússia controlaria a maior parte dos recursos de fundo do Círculo Polar Ártico. Por isso que a Rússia se animou. Tá? Se nenhum país pode solicitar a extensão da plataforma continental, você tem que botar o primeiro pleito 10 anos depois, não 10 anos depois de Montego Bay, mas 10 anos depois que Montego Bay entre em vigor, se ratifica e tal, mas entra em vigor para o país. Montego Bay entrou em vigor em 94, a gente ganha 10 anos para colocar o primeiro pleito. E daí em diante, o que a gente tem feito mais e mais e mais, porque recebe a resposta, bota mais e tal. Então, depende justamente E acho que quase todos os países que tinham a oportunidade colocaram algum tipo de pleito. Tem uma página, eu não lembro de cabeça, mas se botar no Google, né, Montego Bay, como é que era? Você pode botar Montego Bay Continental Shelf Claims. Tem uma página oficial, né, da convenção, com todos os pleitos que foram colocados e o tipo de resposta que já houve e tal, é uma tabela gigantesca. Tá? E quem já colocou pleito pode continuar, é o que o Brasil faz, é isso que tem a ver com o outro item que o Brasil continua fazendo. Tá? Terceiro item. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a colocar um pleito de extensão da plataforma continental, junto à CLPC, que foi feito em 2004. Em 2007, a comissão divulgou sua resposta, reconhecendo a totalidade do pleito brasileiro e consolidando a área a partir daí denominada Amazônia Azul. Está errado. Pelo seguinte, a resposta de 2007 foi um reconhecimento parcial do pleito brasileiro. Aqui tá. Esses mapas comparam, né, o que é o pleito, a proposta brasileira, e o que foi considerado não conclusivo pela CLPC, que é essa comissão de limites da plataforma continental que avalia os pleitos. Então, esse pedaço na margem continental sul, a cadeia Vitória Trindade, a cadeia norte brasileira e o Cone do Amazonas. A gente pode chamar hoje, somando tudo com a margem equatorial brasileira. Isso teve a resposta em 2007. O Brasil tinha duas opções: aceitar e consolidar, né, esses limites parcialmente reconhecidos. A gente conseguiria ter reconhecido mais ou menos 80% do que foi pedido, ou continuar não ter ainda isso reconhecido, mas continuar recolocando os pleitos. É o que a gente tem feito desde então. Em 2015, a gente recolocou já um pleito referente à margem continental sul. Em 2017, para a margem equatorial e cadeia Vitória Trindade. E, só não estou trocando os anos, em 2019, a gente já teve a confirmação desse pedaço da margem continental sul. Isso aqui é nosso. Ninguém tira, alegria. E a questão é isso, o Brasil agora vai seguindo, né,
os trâmites. Como isso não foi negado, de fato, considerado inconclusivo, ou seja, uma questão de se fornecer mais dados e, enfim, continuar tentando convencer. A posição do Brasil é justamente essa. A gente vai até o fim tentando convencer para reconhecer a totalidade. A gente já conseguiu quanto à margem continental sul. Tá? Mas não foi já em 2007 o reconhecimento completo. Eu estava comentando isso na aula teórica semana passada. A gente é bastante otimista, o Brasil é bastante otimista. Em algum momento a gente vai conseguir isso. Realmente é um processo bastante, pela dimensão da coisa também e tal, e pelas dificuldades técnicas que envolvem, um processo muito complexo, mas a ideia é de que e mesmo o reconhecimento internacional é nesse sentido. A qualidade dos pleitos brasileiros é muito alta. E é uma questão justamente de fechar alguns dados que ainda são um pouco menos claros e conseguir ter esse reconhecimento. Mas isso ainda não ocorreu na totalidade. Tudo bem? E, finalmente, quarto e último item da nossa questão. Além da dimensão científica do levantamento da plataforma continental, o projeto Amazônia Azul envolve também a questão da defesa, com investimentos e planejamento na capacidade de patrulhamento e monitoramento do litoral brasileiro. Esse item está certo. Tá? Então, envolve o projeto Amazônia Azul, que, como eu disse, começou já... O levantamento da plataforma continental começou mesmo antes de 94, antes até, né, de começar a entrar aí o cronômetro, né, dos 10 anos da possibilidade de pleito. Quando o Brasil se tornou signatário, já no final dos anos 80 de Montevideo Bay, a gente começou já a ter os investimentos técnicos científicos. O que começou a partir de 94, quando o Brasil quando entrou em vigor, o Montevideo Bay Brasil, foi a questão da formação, né, da CIRM, que é a Comissão Interministerial de Recursos Marinhos, e que é coordenada pela Defesa, justamente, e tem da Marinha. Né? É a Comissão Interministerial de Recursos Marinhos, dentro da qual a gente tem o aspecto técnico-científico, que é a LEPLAC, né, que é a Comissão de Levantamento da Plataforma Continental, também chamado Projeto de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, e entra aí sob guarda-chuva da defesa, porque também tem essa dimensão, a dimensão patrulhamento, monitoramento, a dimensão de defesa, de segurança, tanto dos projetos de investimento em aparelhamento da Marinha e tal, das operações de patrulhamento, das operações de treinamento, mas também questão do monitoramento. Isso é uma coisa que está bastante atrasada, sobretudo o chamado SISGAAS, que é o Sistema de Gestão da Amazônia Azul, que era para ter passado já por uma série de estações de monitoramento de radar, de sonar, por satélite e tal, desde o governo Dilma, isso travou, né, no segundo governo Dilma. Depois do Temer era para ter saído, também não saiu, cenário de crise. E a ideia é que agora as coisas voltassem a andar e se tentasse mais uma rodada para fazer acontecer esses gás, mas 2020 decididamente não é dos anos mais auspiciosos e acho que não vai ser agora. Mas pronto. Mas tem essa dimensão também de defesa. Né? Tem a dimensão científica e a dimensão de defesa do projeto Amazônia Azul. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Foi aí uma listinha e está resolvido. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Então tá. Show, Thiago. Obrigada. Valeu, Aline. Obrigado. Então, seguimos. É verdade que eu estou um pouco confuso ainda com o cronograma dessa mistura de curso. É porque a gente não sei. Ainda tem... Vamos lá. A gente tem mais uma aula discursiva, que eu acho que vai ser semana que vem. E aí depois a gente vai entrar só em lista de objetivos. Diretão, que aí entra no ritmo do pré-TPS. É isso. Acho que é isso. Então tá, gente. É isso, Sônia. O que está no mapa foi o que a parte do pleito brasileiro que não foi considerada conclusiva pela CLPC. Tá bom? Desculpa, Matheus. Eu sou um pouco acelerado às vezes nas aulas. Mas pronto. Qualquer dúvida pode parar. Peraí, volta. Tá? Então, é isso. O Vitor perdeu o cronograma, não tinha visto todas as aulas do módulo 1 do SEI. Se dá para aumentar o prazo. Eu
eu não tenho nenhum controle sobre os prazos. A melhor pessoa a falar sobre isso é o Ryan, que é no e-mail, aquele e-mail comunicação, sem nenhum tipo, sem cedilha, sem tio, né? Comunicacal, @ideg.com.br. É o Ryan. Ah, no WhatsApp também, se você tiver contato lá. Ele é a pessoa que comanda a plataforma e que é capaz de dar essas mudanças de prazo. Não, eu não. Não é até melhor, assim, porque se eu tiver que mexer na plataforma, vai dar tudo errado. Só besteira. E ele que organiza a plataforma, ele que mexe essas coisas de prazos. Tá? Outro, Matheus Henrique, quais pontos que eu recomendo reforçar para o TPS? Vamos lá, o TPS tem duas grandes partes. Primeiro, dos temas que não são exatamente aleatórios, mas não são temas que têm uma frequência muito clara, né? Então, tipo, aquela questão do TPS 2018 caiu em cima com uma tabela com dados, né, de países latino-americanos e tal, são umas questões meio fora, digamos assim, de qualquer tipo de padrão. Ou, sei lá, mesmo em 2019, você pega aquela questão que foi inspirada, que tinha lá o texto motivador, que falava usava aquele livro Prisioneiros da Geografia, falava alguma coisa de algumas áreas de geopolítica contemporânea ligada ao quadro natural, não são coisas que você vê assim, não, isso é regular, cai sempre e tal, então são coisas que fazem parte do nosso programa, mas que não tem essa frequência toda. Essa é uma parte. A outra parte da TPS Geografia são temas que mais ou menos sempre aparecem, que envolvem população, tá? A gente, por acaso, acabou não falando de população nessa lista, mas em outras listas a gente vai acabar falando, incontornavelmente. População, geografia agrária, por isso que a gente falou algumas coisas, né, de geografia agrária também. Geografia urbana. Se você pegasse assim, quais são os temas que, de alguma maneira, você quase sempre vai encontrar nas provas. São esses. Correspondem aos pontos 2, 4 e 5 do programa de geografia. Não quer dizer isso, que os outros não caem, sempre caem, mas esses são os temas que têm maior frequência. Então, você vai reforçar, né, assim, tendo uma estratégia mais global, esses são os pontos de maior frequência. Ok? Beleza, gente. É isso, então. Então, vou cortar aqui a nossa gravação também, interromper a gravação. Quem está assistindo gravado também, obrigado.